Hoje nós começamos a falar sobre superar limites. Na verdade, desde que nós nascemos, nós tivemos que aprender a superar limites. Nós nascemos assim, tá certo? Você nasceu tendo que cortar um cordão umbilical. Você estava no útero da sua mãe, bem aconchegado, bem guardado, bem alimentado. Não sofria perigo de ser roubado, de ser... O máximo que podia acontecer é ser abortado. Mas muito difícil, não é não? Você estava lá bem guardadinho. Aí você nasceu, cortou o seu cordão umbilical, você levou a sua primeira palmada. Depois você teve que se comunicar através de choro. Eu vi esses dias um pai falando: isso aqui é choro de fome, isso aqui é choro de sono. Isso que tem choro para cada coisa. Eu não sei como é que é isso, mas aprendeu a se comunicar porque não tinha voz ainda. Depois começou a falar, e a sua fala não era encontrada com uma coisa com a outra. Tem aquela coisa da criança que fala, a gente nunca entende. Mas você começou e foi superando esse limite. Depois foi o de andar, e por aí afora vai. E você vai ver que a gente morre superando limites. Isso não é para desanimar a gente, isso é para dizer que a vida é um grande desafio. E só vai viver aqueles que estiver disposto a viver nesse espírito aventureiro. Aventureiro não no sentido de vagal, mas aventureiro no sentido de que a gente precisa carregar dentro de nós essa vontade de fazer da vida uma aventura doce, gostosa, maravilhosa, e que a gente vai superando cada obstáculo conforme eles surgem. Então hoje nós queremos falar e te motivar nisso, e nas próximas quintas-feiras nós estaremos falando sobre superar limites. Um dos limites que nós precisamos superar e que a gente vai ouvir na semana que vem é o limite do passado. É preciso superar o passado, senão você não constrói o futuro. Muitas pessoas é extremamente limitada em relação ao seu futuro, porque ela vive presa ao passado. Segundo o Lair Ribeiro, um desses caras que falam aí, que são neurolinguistas, eles dizem que nós vivemos 70% do nosso tempo no passado, e somente o restante do tempo no presente e no futuro. Mas a gente vive sempre no passado, e o passado não pode mais ser mexido, não pode ser mais trabalhado, não pode ser mais nada. Então é preciso superar. Depois nós ouviremos sobre superando o limite do desânimo. Como as pessoas estão desanimadas. Elas querem tomar pó de guaraná para ver se ficam animadas. Elas querem fazer... tem gente que está caminhando, está andando, e você fala: para que é? Para produzir serotonina, para ver se eu fico animado. Esses dias eu vi de alguém que come todo dia uma banana. Já falei de banana aqui outras vezes, mas se alguém todo dia come uma banana, porque diz que banana anima. Então as pessoas às vezes elas estão desanimadas. Elas têm uma força, um potencial, uma capacidade, mas ao mesmo tempo são habitadas por uma morosidade, por uma fragilidade, por uma fraqueza que não deixa elas seguirem adiante. Elas poderiam fazer tanta coisa, mas o desânimo segura ela presa onde ela está. Ela precisa romper com isso, e em nome de Jesus isso vai ser possível. Então nesse mês de agosto, nesse mês de setembro, a gente vai ouvir pessoas nos falando. Eu vou falar para vocês também algumas vezes sobre superar limites, sobre ultrapassar barreiras. Mas eu fui ver nesse tal de Aurélio o que significa limites. O verbo limitar do latim limitare significa demarcar, botar uma marca até aqui, é delimitar, é reduzir o âmbito de, ou seja, é tirar da pessoa a sua ambição, é restringir, é confinar, é levar a pessoa a um contentamento dentro daquilo que ela está vivendo, é levar a pessoa a uma acomodação. Ou seja, limitar, limite é quando a gente levanta um muro, uma barreira diante da gente, e parece que a gente não pode mais seguir adiante. Mas eu gostaria de dizer que você pode seguir adiante com a ajuda e com a graça de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? A primeira passagem que nós abrimos é 2 Coríntios 6, e o primeiro verso que nós vamos ler está aqui no verso 11. É o apóstolo Paulo dizendo: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alargam-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição falo-vos como a filhos. Dilatai-vos. Merece ser lida novamente essa passagem. Você tem que marcar, você tem que levar para casa, você tem que orar sobre, você tem que falar: Deus, me ajuda aqui, ó. Olha o que ele está dizendo, escrevendo aos Coríntios: para vós outros, ó Coríntios,
abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos vós. Expanda, cresça, dilatem-se. Não fiquem felizes em estarem aonde estão. O apóstolo Paulo está dizendo: tudo que nós temos é vosso. Não somente aquilo que está na nossa boca, mas também aquilo que está no nosso coração. Não somente as promessas feitas pelos nossos lábios ou pregadas pela nossa boca, mas aquilo que está no nosso coração. Mas não adianta vocês terem tudo isto, porque embora em nós não haja limites quanto a vós, em vós existe limites quanto a nós, porque vocês estão limitados nos vossos próprios afetos, nos nossos próprios sentimentos, nas nossas próprias sensações que habitam na vossa alma. Há poder em vocês para voar, mas vocês têm uma alma tacanha que não consegue acreditar na possibilidade de alçar esse voo. Então vira uma galinha que vive dentro do galinheiro, tem asa, mas não voa, porque com o tempo foi se condicionando aquilo. Há em vocês possibilidades mil, mas elas não podem acontecer pelo simples fato de que vocês são pessoas que são limitadas nos vossos próprios afetos, nos vossos próprios sentimentos. São os traumas, são as sementes, são os pensamentos, são os sofismas, são as fortalezas, são coisas que estão dentro de nós, que precisam ser cuspidas para fora em o nome de Jesus, para que nós possamos viver na dimensão daquilo que Deus tem para as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? A outra passagem que a gente quer ler, ela está em 1 Coríntios capítulo 9. É só você voltar, 1 Coríntios capítulo de número 9. Quero que você guarde essas duas passagens e possa relê-las na sua casa depois, para você poder refletir melhor e pensar melhor. 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Repitam comigo, diga assim: correi de tal maneira que o alcanceis. Ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, nem luto. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Oremos a Deus. Pai, fala conosco através da tua palavra, é o que eu te peço em o nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você goste de esportes. Nas Olimpíadas é um tempo muito interessante para quem gosta de esportes acompanhar e verificar quantas pessoas elas batem marcas, elas ultrapassam metas, elas acabam fazendo aquilo que se chama de superar os limites que outros antes haviam tido. E então essas pessoas, elas quebram e estabelecem novos recordes. Se fulano correu 1 minuto e 11 segundos, então há alguém que vai correr agora 1 minuto e 9 segundos e meio. E assim você vai ver que todas as Olimpíadas surge sempre alguém que supera o limite que uma outra pessoa superou. Sabe um fato interessante, se você for estudar e descobrir, é que você vai descobrir que um recorde, ele pode demorar algum tempo para ser quebrado, mas depois que ele é quebrado, logo em seguida
várias pessoas o quebram. Alguém diz que quando uma mente concebe uma possibilidade de algo acontecer, outras mentes saudáveis também as acompanham. É como se ela dissesse: se ela fez, eu também posso fazer. Então, alimentado pela vitória de alguém, alimentado por alguém que rompeu um limite, é interessante como cientificamente isso é comprovado. Outras pessoas rompem limites. Eu estudava hoje sobre alguém que rompeu um limite que há 20 anos não era rompido. E então no ano seguinte, 3 pessoas romperam o limite daquela pessoa que rompeu o limite de que 20 anos não era rompido. Então depois, no ano seguinte, mais de 16 pessoas romperam o limite das 3 pessoas que romperam o limite da uma pessoa que venceu o limite que há 20 anos não era rompido. Sabe, não há limites para quem entende que a vida pode ser sem limites. O problema é que nós vivemos num mundo encaixotado, engaiolado, em que a gente lê todos os dias as histórias de quem vive dentro de uma caixa. E todos os dias nós somos alimentados por coisas ruins, ou por coisas que estão para nos abrir os olhos, para dizer-nos que há um lugar até onde nós podemos ir. Se você ouve um noticiário, você não quer sair de casa. Se você compra um carro, você tem medo, porque ele pode ser roubado ou pode ser batido. A gente não espera o melhor, a gente espera sempre o pior. Então, a gente, em vez de esticar e nos dilatarmos, nós nos deixamos ser tomados pelas informações que nos chegam na alma, na mente, no coração, e nós começamos a reger a nossa vida e dirigir os nossos passos, não baseado nas promessas e possibilidades que Deus plantou dentro de mim como criatura, e também dentro de mim como filho. Porque mesmo como criatura destituído de Deus, eu tenho possibilidades em mim que podem ser desenvolvidos. Se eu sou nascido de novo, então eu tenho mais do que o natural. Eu tenho a capacidade e a potencialidade de quem tem sobre si o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está me entendendo. Há muitos cientistas que eram ateus, mas descobriram fórmulas e coisas que nos curam hoje. Porque dentro deles, embora não houvesse uma crença em Deus, havia um potencial inato de que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, embora isso tenha sido apagado pelo tempo, mas permaneceu lá dentro essa verdade de que eles pensam, imaginam, são inteligentes, são capazes e podem voar, podem construir uma história. Se você então é uma pessoa que se descobre em Deus, isso é muito melhor, porque é como quem descobre um potencial em si e toma um remédio para aumentar o poder daquilo. É como o Popeye que sabe que é forte, mas que se comer brócolis, espinafre, arrebenta. É como o Hulk que diante de uma situação de nervoso extrapola e rasga as roupas e sai correndo pelos montes, não, arrebentando com tudo. Ou seja, você pode descobrir uma potencialidade. Existe um potencial dentro de você, uma potencialidade, mas ela só pode ser solta quando você tem uma consciência natural disto, ou quando você tem junto com isso também uma revelação do Espírito de Deus no seu espírito, de que você pode ir muito mais além. Já falei dessa mulher aqui, mas ela merece ser citada outra vez. É uma mulher de 33 anos chamada Hillary Lister. Você pode pesquisar sobre ela na internet, vale a pena. Hillary Lister. É forte a palavra dela, é forte a vida dela. Ela teve uma doença degenerativa que foi a tornando paraplégica aos poucos. Ela perdeu os movimentos dos pés, depois das pernas, e aos 31 anos de idade ela já perdeu todos os movimentos do corpo. Ela só movimentava a boca e ela só movimentava os olhos. Mas ela tinha um desejo, o desejo de que, embora o seu corpo estivesse amortecido, ela não queria que ninguém tivesse dó dela, porque ela carregava dentro de si uma alma que ainda acreditava na possibilidade das coisas acontecerem. Eu estou falando de uma mulher com um corpo que não movimentava mais, ela só movimentava a boca e os olhos. E então ela desenvolveram para ela um barco de 7 metros, ponto 3. E esse barco foi adaptado para ela. E esse barco, ele foi adaptado para ela porque ela já era do mundo dos esportes, mas ela tinha um desejo que não tinha sido feito, consumado, que era atravessar o canal da Mancha ali entre a Inglaterra e a França. E ela então resolveu que ela iria fazer aquilo naquele estado em que ela estava. Eu não sei o que você diria para ela, Karina, se de repente você pegasse uma mulher que só o olho
olho mexe e só a boca e os nariz respira, e ela falasse: eu vou entrar num barco sozinha, não quero que ninguém vá comigo, e eu vou velejar por 6 horas e meia, e eu vou atravessar isso sozinha, o que você diria para ela? Doida, não vai não, amarra essa mulher. Mas pelo contrário, ela achou pessoas que entenderam que era possível isso, que criaram esse barco, que era movimentado não por remos, mas que era movimentado pelo poder da respiração dela. Devia ter também um pulmão forte, né? Não sei como é que é isso, você pode ler lá depois os detalhes. Mas ela cruzou em 6 horas e meia o Canal da Mancha, entre Inglaterra e França, sozinha, porque ela tinha dentro de si uma capacidade. Ela disse assim: vocês não podem pegar uma pessoa aleijada e envolvê-las em algodão. Nós não nos quebramos com facilidade. E se uma pessoa como esta pode agir desta forma, então muito mais eu e você também podemos agir desta forma. Acreditar que existe dentro de nós muito mais do que nós pensamos. Já houve situações da nossa vida em que pensávamos não ter força para fazermos tal coisa, mas quando tal coisa precisou ser feita, essas forças surgiram dentro de nós, porque nós acordamos para poder usá-las. E agora é a hora de você acordar para usar certas forças, para poder trazer para fora, em nome de Jesus, certas potencialidades que habitam dentro de você, em o nome de Jesus Cristo. Mas a pergunta é: o que é um limite? Um limite é uma barreira que a gente levanta, é uma barreira mental e emocional que a gente levanta, uma barreira intelectual, é uma barreira que a gente levanta diante da gente, que diz: você pode vir só até aqui, você não pode alcançar o seu destino. Pode até haver um desejo no seu coração, pode haver um sonho na sua alma, pode haver uma vontade dentro de si, mas você vê uma barreira que se levanta e diz: não, você não pode, você não consegue, isso não é para você. Isso pode ser para o João, para Maria, para o Antônio, para a Pedrina, mas não é para você. Isso é um limite. É quando dentro de mim há uma voz limitadora dizendo: você não pode voar. Você pode até ter asas, mas você não pode voar. E isso é uma grande mentira. São coisas que são plantadas dentro de nós em todo o nosso processo educacional, e que de alguma forma geram crenças negativas, geram sentimentos negativos, geram percepções negativas, que faz com que o meu corpo, a minha vida não avance na direção daquilo que é o meu destino, ou daquilo para o que Deus me chamou, para ser um luzeiro, para ser uma grande bênção, para fazer a terra, a vida acontecer, para poder ser um veículo de revolução na terra. E então, com a mente embotada, com a mente presa, nós não temos a capacidade de passar aquele limite. Mas Deus deseja que eu e você ultrapassemos essa cerca, que pulemos no terreno do vizinho, porque não é do vizinho, é de Deus. E Deus está te dando toda a capacidade de você fazer isso. De onde vêm os limites? Os limites vêm desse embotamento mental. Um exemplo muito simples para você é a questão do elefante da estaca, não é verdade? Você pega um elefante ainda pequeno, quando ele não tem muita força, e você o amarra a uma estaca, e ele então se debate nos primeiros dias para se soltar daquela estaca. Mas ele não consegue se soltar, e conforme ele vai lutando, ele vê que ele não consegue se soltar. Ele cresce, a sua força aumenta, e quando ele fica imenso e forte, você vê ele amarrado por uma pequena cordinha que ele podia simplesmente romper com muita facilidade. Mas o que acontece é que o seu subconsciente foi alimentado com uma série de tentativas frustradas. Diga comigo para guardar na sua mente, diga: o subconsciente do elefante, ou o meu subconsciente, foi alimentado com um monte de limitações, de frustrações do processo da minha vida. Então possivelmente aquele elefante, ele não tenta romper aquela corda, porque na hora o seu subconsciente, ele olha para aquilo e ele se lembra de todas as vezes que ele tentou e que ele não conseguiu. Ele se esquece que a sua força aumentou, ele se esquece que a corda enfraqueceu, ele se esquece de uma série de coisas que ele não leva em consideração. O seu intelecto, a sua emoção, a sua vontade simplesmente está embotado. E é isso que acontece comigo e é com você. Como é que essas limitações se formam dentro de nós? Como é que elas se desenvolvem dentro de nós? Elas se desenvolvem dentro de nós quando nós deixamos que a comodidade vá
nos abraçando. Nós permitimos com que a comodidade vá nos abraçando. A gente diz, olha, não é para mim, é para o João, é para Maria. A gente diz, então a gente vai se acomodando. A gente diz, eu não tenho forças para mudar isso. Me ajuda, Deus, porque eu não tenho forças para mudar isso. Eu vou começando a criar um ninho naquela situação que é limítrofe, que é ruim, que me faz mal, que eu estou vendo que está me levando à morte, ou que está me privando do melhor da minha existência. Mas eu abraço a minha comodidade, eu abraço o meu ninho. Então a minha dor, a minha desgraça passa a ser a minha esposa, meu esposo passa a ser o meu cônjuge, passa a ser o meu companheiro constante e contínuo. E essa mentalidade ou essa sensibilidade de impotência e de incapacidade é o que domina o meu coração. Mas não é assim que Deus me fez, e não é assim que eu sou. Mas se eu não vencer esses padrões mentais que foram estabelecidos dentro de mim, eu não consigo romper, eu não consigo seguir adiante. Uma família, 2 filhos. Os pais eram como Paulo, não tinha limites para os filhos, no sentido do que eles poderiam fazer. Um aproveitou, fez o melhor colégio, passou na melhor faculdade, fez o melhor mestrado, fez o melhor PhD, doutorado. Depois ele foi para fora, estudou. Aí ele voltou, novo, rico, fez mais uma faculdade, desenvolveu mais algo, cresceu, avançou. Os pais já eram milionários, mas ele construiu a sua própria fortuna a partir disso. Mas ele tinha um irmão. O irmão, por incrível que pareça, tinha o mesmo nível, o mesmo QI dele, criado na mesma casa, pelos mesmos pais, dentro das mesmas condições. Você sabe até que série que esse rapaz conseguiu ir? Até a 6ª série. Ele nunca conseguiu fazer nada. Ele fazia algumas coisas, dizia que era daquilo que ele gostava, mas na verdade não era daquilo que ele gostava. Ele criou um ninho de comodidade. O que eu quero dizer com isto é que um se acomodou e o outro rompeu com o ninho da comodidade e acreditou na possibilidade de chegar e de ir muito mais além. O que a gente está querendo falar aqui hoje com você, de alguma forma, em nome de Jesus Cristo, e o que a gente tem orado para que Deus possa trazer na minha mente, na sua mente, é que a gente não pode deixar a nossa mente à deriva, solta. A gente precisa prender a nossa mente em um sonho, em um objetivo, em um lugar em que a gente queira chegar. E aquilo deve consumir o nosso coração, deve consumir a nossa alma, para que a nossa vontade possa ser movimentadora da nossa vida. Em o nome de Jesus, a gente saia desse casamentozinho, a gente saia dessa vidazinha, a gente sai desse negocinhozinho, a gente saia dessa bestagenzinha. Eu não sei que nome dá, mas é preciso sair em o nome de Jesus. É preciso conhecer uma nova realidade em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós deixamos que os sofrimentos da vida nos leve ao coitadismo, então nós nos tornamos pessoas limitadas. A gente precisa se lembrar que é necessário pegar o limão e fazer uma limonada. O que eu quero dizer para você é que você não precisa ter sensação nenhuma. Pastor, não está sentindo nada, para sentir nada. O que eu quero dizer para você é que não há limites. É desse material que você é feito. E todos os nãos que você coloca, eles foram inventados por você e pela vida. Todos. Porque em Deus não há limite. Ele diz que quer desenvolver com você a pessoa tal que você vai chegar a se tornar a imagem e a semelhança do próprio Filho dele, que é Cristo. Ele diz, agora vocês veem como no espelho, embotado, mas haverá um dia em que vocês o verão face a face, ou seja, o que ele é, o que vocês serão. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? É uma coisa muito doida para ser explicada aqui, mas ele está desenvolvendo, restaurando em você a própria imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que não há limites para aqueles que têm o coração em Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Caio Fábio é um homem que vive hoje, mas que teve um tempo muito proeminente nos anos 80. Ele contava a história do seu pai, que por uma injeção que ele tomou e deu errado, ou por ter tido, teve essa doença aqui, deixa paralítica. Eu tenho uma irmã que teve isso. E uma das suas pernas não consertou-se completamente, ele mancava. E houve um dia no Amazonas em que ele foi fazer a sua faculdade de Direito. E então, quando ele estava subindo as escadarias, ele viu algumas moças bonitas na janela. E ele olhou para aquelas moças tão bonitas. E ele era um cara que mancava, mas ele não tinha problema com aquilo, ele era resolvido. E ele então foi subir
Mas como ele estava olhando demais as moças bonitas, ele tropeçou no primeiro degrau e ele caiu. Ele caiu e todos riram. Mas ele não fez daquilo um buraco. Ele se levantou, ele pegou a areia do chão e ele diz: esses olhos que me viram cair vão me ver no topo. E alguns anos depois, ele estava se formando como um aluno de direito que teve a melhor nota de todos os tempos até então daquela faculdade, e que demoraria anos e anos para ser batido e para ser vencido. O que o fez? O que o fez ser esta pessoa que se destacou entre os outros? Um simples fato de que ele mesmo arrancou os seus limites e diz: eu não sou um elefante amarrado, eu sou uma águia, eu posso voar em nome de Jesus Cristo. Eu anotei essa frase para que ela não fugisse da minha memória e viesse para a sua mente. A nossa mente é uma ferramenta poderosíssima. Da mesma forma que ela pode nos levar a alcançar as mais incríveis façanhas, ela também pode nos prender nos mais profundas masmorras. A nossa mente é uma ferramenta poderosíssima. Da mesma forma que ela pode nos levar a alcançar as mais incríveis façanhas, ou seja, viver um tipo de vida empolgante e maravilhoso, ela também pode nos prender na mais profunda masmorra. E a pessoa às vezes está solta, mas por dentro ela está presa. Quando nós ficamos retroalimentando a nossa mente com os desapontamentos e com os medos e as fobias e preocupações do passado, nós estamos alimentando o nosso subconsciente de alguma forma e dizendo: você não pode seguir adiante. Vem cá comigo um pouquinho. Não dá tempo de entrar na sua mente e trocá-la agora pela mente de Cristo. Isso vai sendo feito conforme a gente vai ouvindo palavras aqui na igreja. Isso vai sendo feito conforme você vai lendo a Bíblia. Isso vai sendo feito conforme você vai ouvindo cânticos que são louvores que trazem verdades que devem ser fixadas dentro de você. Isso vai sendo feito conforme você vai sendo exposto à verdade de Deus. E a sua mentira, a mentira que foi plantada dentro de você, ela vai caindo. Mas leva um tempo, porque até que a mentira caia e a verdade se estabeleça, leva um tempo. Mas de fato isso pode acontecer. Mas o que eu não posso ficar fazendo? Eu devo fazer aquilo que Lamentações diz. Eu não devo trazer à memória aquilo que quer me matar, mas eu devo trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ou seja, o que Jeremias está dizendo é o seguinte: eu vou alimentar a minha mente, eu vou alimentar o meu subconsciente com coisas que possam me dar esperança. Senão eu não vou conseguir sair do buraco, eu não vou conseguir virar a jogada. O que eu quero dizer é que a minha mente, a sua mente, que é essa ferramenta tão poderosa para nos levar a lugares maravilhosos, mas também pode ser uma masmorra terrível, ela pode ser quebrada em nome de Jesus, como sofismas podem ser quebrados, e uma nova verdade pode ser revelada no nosso espírito em nome de Jesus, para que nós nos levantemos na força e na graça de Deus e entendamos de uma vez por todas o que significa que se fordes libertos pela verdade, então verdadeiramente serás livre. E Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a verdade que nos liberta. O que é um limite? É uma muralha que eu levanto na minha frente. Como é que elas se formam? Se formam pelos processos da minha vida. Eu acho que eu não posso voar mesmo que eu tenha asa. Mas como a gente pode superar isso? Como é que a gente pode superar os nossos limites? Diga: eu quero saber. Diga de verdade, diga: eu quero saber. Como é que eu posso superar os meus limites? Primeiro, reconheça-os e os enfrente. Reconheça a área que você é limitado e os enfrente. Sabe, não adianta ficar dando explicação. Talvez o seu limite é que você é extremamente preguiçoso. Você tem uma inteligência e uma capacidade fora do comum para te tirar da cama só com guindaste. Reconheça que esse é o seu limite e confronte-o. E comece a dizer: independente do que eu sinto, independente da minha vontade, independente da minha inspiração, eu vou fazer o que é certo ser feito. Reconheça. Pare de criar bobagens. Para de dizer: não, uns nasceu para isso, outros nasceu para aquilo. É porque eu sou artista, eu sou poeta e eu gosto mais de coisa. Gosta não. Qual é o seu limite? Você é passivo demais?
Você é uma pessoa que aceita tudo que é colocado. Ah, mas foi a minha criação. Eu não sei como é que foi a sua criação, mas é preciso ser rompido esse limite. Você diz sim para tudo e não diz não para nada. Tudo é sim, 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 sim. Ah, mas eu não quero ferir ninguém, eu não quero magoar ninguém. Ah, eu não quero de alguma forma ser um agente do mal na vida de ninguém. Mas eu quero te dizer que se você for um agente do mal na sua vida, você será um mal no meio da sociedade. Então o mal acontecerá de qualquer forma. Então talvez o seu limite seja ser passivo demais, e você precisa se encostar em alguém que vai te ensinar a dizer não. Mas você precisa nem se encostar, porque você sabe que precisa dizer não. Ou talvez o seu limite é justamente ao contrário, é dizer não para tudo. Entendeu? Talvez o seu limite é que você é uma chata, um chato de galocha. E é preciso trabalhar com isso, porque todos os lugares para onde você foi, as pessoas viram em você potencialidade, mas falou, pelo amor de Deus, se deixar ele aqui, ele espranta os clientes. É um cara chato, é um cara que responde conforme o seu humor. A cara dela já é uma cara de gente ruim. A cara dele já é uma cara de gente ruim. Não pode deixar que não. Esconde lá atrás. Não. Sabe, algum tempo atrás nós fomos... Eu não sei se é errado ou não falar as coisas, eu falo. Porque a Bíblia diz que a gente deve fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Há um tempo atrás eu fui comprar um negócio, que foram as plaquinhas que nós fizemos aqui. E a pessoa me atendeu muito mal da primeira vez, me atendeu muito mal da segunda vez, me atendeu muito mal da terceira vez. E a quarta vez, quando eu fui buscar, era a patroa que estava lá, que eu já conheço há muito tempo. Eu falei, olha, eu vou te falar algo, mas eu não quero que você tome uma atitude ruim contra o rapaz. Mas ele é um péssimo atendente. Se ele ficar aqui, você vai perder todos os seus clientes. Ela falou, nós tanto sabemos que eu estou aqui hoje, e ele já está lá atrás fazendo outra coisa, que ele é maravilhoso. Ele é bom em outra coisa, mas ele é ruim com gente. É preciso reconhecer quais são os meus limites. Se você reconhecer quais são os seus limites, vai ser mais fácil de você progredir. Reconheça os seus limites e confronte-os, porque se você fizer assim, você vai conseguir chegar lá. É o que Paulo diz: vocês têm tudo em nossa boca e em nosso coração, mas é preciso que vocês dilatem-se a vocês próprios, que vocês se façam crescer naquilo que vocês são limitados. Se você é um comunicador e o seu português é horrível, tem que ler em voz alta, como eu faço. Eu não tive um bom português, eu não tive uma boa escola, então eu leio em voz alta. Eu leio em voz alta, às vezes muito alta. Às vezes eu coloco a palavra no computador para sair ela falada para eu entender. Por quê? Porque eu quero falar melhor. Eu preciso falar melhor. Às vezes eu arrasto aqui de um jeito errado, porque eu também gosto de falar errado. Mas eu preciso, há lugares que eu vou que eu preciso falar certinho. Há lugares que a gente vai dar uma palestra, numa empresa, num lugar, que eu preciso falar perto do certo. Eu não sei falar tudo certo, mas eu falo perto do certo, já tá bom. Mas eu preciso me dilatar, eu preciso crescer mais. Então se você joga a bola, você tem que aprender a marcar pênalti, não pode perder. Se você joga a bola, você tem que aprender a driblar. Eu não sei que jeito, se você vende coxinha, você tem que vender coxinha como quem vende um negócio do outro mundo. O que eu quero dizer é que você precisa, eu preciso, nós precisamos nos dilatar. Porque às vezes não está acontecendo a coisa pelo simples fato de que eu não reconheço o meu limite. Eu digo, é que as pessoas têm o paladar ruim, é que o mundo está fraco, a crise está grande, o mundo está difícil, e aí eu fico preso no meu ninho. Mas hoje eu estou aqui para gritar e para dizer, saia! Saia desse casulo. Saia desse limite. Reconheça os seus limites. Aonde você é pequeno demais, aonde você é pequena demais, anote num papel. Para você, anote num papel. Agora, veja bem, tem pessoas que estão me ouvindo aqui que já estão conformadas. Não, eu nasci assim, você é sempre assim. Ok, então você pode ficar assim, não tem problema. E não tem problema mesmo, a gente vai para o céu juntos. Mas há pessoas aqui que desejam algo mais. Há pessoas aqui que ministram como vocês ministram, e vocês gostariam de chegar em algum lugar e ver o céu descer. E vocês gostariam de ver pessoas serem alcançadas. Então é preciso se aprimorar nisto. Eu não sei o que você faz, mas é preciso que o que você faz seja feito como alguém que não tem limites. O que os reconhecendo os enfrenta, para poder superá-los e crescer. Como é que eu supero os meus limites? Reconhecendo-os e confrontando-os. Nada de dizer, meu pai era assim, minha avó era assim, isso aqui eu puxei minha família. É uma sina, não diga isso. Isso não é sina,
Isso não é maldição hereditária. Isso é simplesmente um subconsciente, uma mente algemada e presa numa masmorra. Mas essa corrente vai ser quebrada agora, em nome de Jesus, para que você possa se levantar e fazer uma história nova e abençoada em nome de Jesus. Na Bíblia está cheio de histórias de homens que romperam limites. Abraão teve que romper os limites da comodidade. Diga comigo, Abraão rompeu o limite da comodidade. 75 anos, já estava bem, ele e a sua mulherzinha, já era rico, dono de terras. Os irmãos estavam morrendo, ia ficar só para ele mais tudo. Mas a Bíblia chega para ele aos 75 anos e dá a ele um desafio: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não há como criar uma nação, não há como ser lembrado na história, não há como marcar o mundo como ele marcou, se não houver uma simples ruptura. É romper com um limite, é acabar com uma acomodação. Se ele ficasse no seu ninho, ele não seria o pai da fé, o amigo de Deus. E Deus, Ele quer isso para mim e para você. Mas talvez hoje seja algo que precisa ser sacrificado. Mas o que você precisa entender é que o que Deus está pedindo para você sacrificar é bem menor do que tudo que Ele vai gerar na sua vida. Mas não é uma troca, é simplesmente um desenvolvimento de uma semente que Ele plantou em você. Você é uma semente cheia de potencial. E é isso que a gente precisa entender, e que não é tão simples de entender. Abraão rompeu com o limite da comodidade. Talvez a gente precisa vencer o limite da comodidade. Voltar para a escola aos 45 anos? Sim, senhor. É romper com o limite da comodidade. O médico falou que se eu continuar assim eu vou morrer. Vencer com o limite da comodidade e fazer o que o médico falou. Aí tem que parar de pitar. Tem que parar de pitar. Você está pitando, você está fumando, precisa parar de fumar. Senão vão ter que abrir seu peito, quebrar seus ossos e tentar fazer vida no você. Estou falando bestagem? Então, se você quer chegar a outros lugares, é preciso romper com algumas comodidades. É preciso superar e confrontar os seus limites. Talvez como Gideão, você precisa vencer um espírito de inferioridade. Se achava o menor de todos, e enquanto ele não enfrenta essa inferioridade, ele não pode seguir adiante. Talvez é assim que você se sinta: eu sou inferior, eu sou pequeno mesmo, eu sou isso. E você se enche de defeitos, e talvez você tenha que vencer isso. Eu não sei se você vai para um psicólogo, eu não sei se você vai para um pastor que vai te aconselhar, eu não sei se você vai reagir por si próprio, eu não sei se você vai começar a comprar livros de autoajuda e começar a se ajudar. Eu só sei que você tem que fazer alguma coisa. E se você não tem dinheiro para psicólogo, não tem um pastor que você possa conversar, e não tem dinheiro para comprar livro, então vai na biblioteca da prefeitura, que é de grátis, tem um monte, é ali perto do Beira-Rio. O que eu quero dizer é que há algo que eu possa fazer para romper com os meus limites. Moisés teve que enfrentar o limite da gagueira, falar com o rei sendo gago. Jeremias com o da imaturidade aos olhos sociais da época. Eu sou um menino, ele disse, sou muito novo. Ele teve que romper com essa limitação aos olhos dos outros, mas que não era com a de Deus. Os discípulos teve que romper com a limitação de não serem intelectuais. Nenhum deles era formado, nenhum deles era estudado, era tudo nós fumo. Mas para Deus servia. Eles tiveram que romper. Pedro teve que romper com uma limitação terrível. Ele negou a Jesus 3 vezes. Envergonhado, ele se emaranha pelo mar. Mas Jesus vem para ele e o chama e pergunta para ele 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E pelas 3 negações ele diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então Jesus Cristo lhe dá de novo o seu destino. Ele diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. O que eu estou aqui hoje para te dizer? Eu não sei o que tem na sua cabeça, eu não sei o que tem no seu sentimento, eu não sei o que tem no seu coração, eu não sei como é que você vai sair daqui, mas existe uma verdade imutável. É de que os seus limites são imaginários. São dentro da sua mente, são dentro das suas emoções, são dentro das suas imaginações. É claro que se você não tem um braço, você não tem um braço. Isso não é imaginário, você não tem mesmo um braço. Mas tem muita gente que não tem um braço, que faz mais coisa do que gente que tem 2. Eu tenho uma irmã, ela tem paralisia infantil. Ela teve queimadura de 3º grau por todo o corpo, quase todo o corpo. Ela ficou 1 ano enfaixada num hospital em São Paulo, e a gente ia assisti-la, vê-la, para ver se ela sobrevivia. Ela teve 12 cirurgias no tempo de vida que ela viveu.
Ela vive até hoje, daquele tempo de vida, daquela época. Mas sabe que a minha irmã foi, embora ela seja caçula, foi ela quem terminou o 2º grau primeiro. Você sabe que foi a única que fez um curso de inglês completo? Como que a mais limitada rompeu limites que os desilimitados não romperam? Porque o limite não está no corpo, não está no físico. O limite não está na cidade que você mora, na casa que você vive, a mulher com quem você casou, o homem com quem você está. Ninguém vale nada e tudo vale tudo. O limite está dentro da gente. Quando a gente quer ver amargo no amargo, o doce começa a ter gosto de amargo. Quando a gente não gosta de uma pessoa, você já viu que a gente começa a enxergar coisa dela que a gente não gosta? Não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver comigo, com o meu interior, a minha interioridade. E é preciso ser vencido isso agora, em nome de Jesus, para a gente poder romper e seguir adiante e de abraçar aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro teve que enfrentar o limite da negação. Ele se sentia limitado porque ele negou. Mas Jesus chegou para dizer: Pedro, você não me negou. Ele faz 3 perguntas. A palavra amor tem vários sentidos. Ele pergunta: tu me amas? Ele diz: amo, com amor filial. Amo, com amor filial. Mas no final ele diz: eu te amo com amor ágape, ou HP. Ou seja, com amor ilimitado. O Senhor sabe que eu te amo. Ele disse: eu já sabia, desde o dia que você me negou. Na verdade, você nunca me negou. Eu conhecia a tua fragilidade humana. Mesmo me negando, você nunca me negou. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Qualquer pessoa que queira realizar ou viver de forma significativa terá que superar os limites de muitas ordens que se formaram na sua mente ou que carregam no seu corpo. Limites físicos, emocionais, culturais, sociais, econômicos, espirituais, ou sejam eles quais forem. E hoje eu estou aqui para te convidar e para te animar a juntos, em nome de Jesus Cristo, rompermos com os limites, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é que a gente vence os limites? A gente vence os limites, primeiro, os reconhecendo e os confrontando. Segundo, desejando ardentemente superá-los, porque vai exigir esforço, vai mexer com a nossa zona de conforto, vai trabalhar com o nosso interior, mas vai ser possível. Como é que a gente vence os nossos limites? Não tendo medo de romper ou de confrontar, para que a gente possa crescer por dentro e possa expandir para fora. É enfrentar minha ignorância, é ler sobre, é preparar-me, é desenvolver. Eu estou lendo coisas que eu já falei. É lutar consigo mesmo para vencer-se. A Bíblia diz: em tudo se domina, não anda sem meta, se esmurra. Em tudo se domina espiritualmente falando. Hoje eu quero terminar dizendo para você aquilo que Paulo disse: não há limites em nós. No entanto, vós sois limitados pelos vossos próprios afetos. Fatos é a palavra grega. Sentimentos. Em nome de Jesus, vença isso agora, hoje. Comece esse processo, se for um processo, mas vença isso começando esse processo agora, em nome de Jesus Cristo. Fique em pé, por favor.